noite de Juventude de Excelência. Estamos iniciando mais um EJ online, né? Por enquanto continuaremos assim. Mas mesmo assim, mesmo vocês em casa, eu quero que vocês se sintam na liberdade, que vocês abram seu coração para a gente poder adorar o Senhor, mesmo cada um do seu canto, que a gente possa fazer uma nuvem de glória, cada um na sua casa, e que realmente nós possamos sentir a presença do Senhor junto conosco neste culto e depois dele também. Amém? Vamos orar para iniciar o nosso culto. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu mais um dia para poder viver, mesmo em meio a essa crise, mesmo em meio a essa doença que está assolando o mundo. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor se faz presente sobre nossas vidas e cuida de nós. E também pedimos para que o Senhor possa confortar o coração daqueles que perderam entes queridos por conta dessa doença. Mas também queremos te agradecer porque o Senhor se faz presente em todos os momentos. E agora eu venho te pedindo que o Senhor possa abençoar este culto, que as pessoas possam abrir os seus corações e que realmente cada um possa adorar da sua forma, do seu jeito, dentro da sua casa, em espírito e em liberdade. Nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente até aqui e que queremos te agradecer também porque o Senhor se fará presente conosco ao restante deste culto e mais ainda. Em nome de Jesus, amém. Amém. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim e para a sua vida. Que a gente possa mesmo celebrar o Senhor aí. Se você está sentado no seu sofá, afasta um pouquinho aí, vê se você consegue arranjar um espaço para que a gente possa adorar o Senhor aí, para celebrar. Que a gente possa mesmo por todo lado andar abençoado, andar mesmo na presença do Senhor e festejar, porque o Senhor tem preparado uma grande vitória para as nossas vidas. E que a gente possa mesmo celebrar o Senhor com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Que a gente possa celebrar nessa noite. Por onde eu for a tua bênção seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, não me traga a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa será sempre tua provisão. Eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, à direita, à esquerda, à minha frente e para trás, à direita, à esquerda, à minha frente por todo lado, sou abençoado, tudo que faço, sou abençoado, Começo. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, me traga a minha saída, bendita será, sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, minha casa terá sempre tua provisão, que eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, à direita, à esquerda, à minha frente e para trás, à direita, à esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado.
yeah. Em tudo que faço, oh, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que faço, oh, sou abençoado. Essa bateria. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que faço, oh, sou abençoado, yeah. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que faço, oh, sou abençoado, yeah. Aleluia, glória a Deus. Somos abençoados. Vamos declarar nessa noite o quão lindo o nome de Jesus é. O nome de Jesus que é poderoso. O nome de Jesus que é maravilhoso. Você pode declarar nessa noite o quão lindo esse nome é. Quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Vamos declarar que ele venceu a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu
Tu é a glória acima de todo nome. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. A morte venceste. A morte venceste. O véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. A juventude te adora, Senhor. Agora proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Santo Senhor, Santo Senhor. Aleluia. Queremos declarar, Senhor, que o teu reino não tem fim. Teu reino não tem fim. Maravilhoso és tu, Jesus. Tua glória enche a terra
a chave e ativar o destino desta geração para mudar o mundo, para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino desta geração. Ele é santo, santo, todo poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória. Teu reino não tem fim. Santo, todo poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória. Teu reino não tem fim. Ele é santo, santo, todo poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória. Teu reino não tem fim. Santo, todo poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória. Teu reino não tem fim. 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 Só os olhos. Santo, todo poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória. Teu reino não tem fim. 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 Aleluia, Jesus. Queremos declarar mesmo, Senhor, que o teu reino não tem fim, Pai. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Senhor, invade os nossos corações, ó Pai, nesta noite. Invade os nossos corações nesta noite, Jesus. Esse é o nosso pedido, Jesus. Nós queremos, ó Pai, a Tua presença, Senhor. A Tua presença, Senhor. Nós
nós queremos, Senhor, em nossas vidas, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Abrimos as portas do nosso coração, Jesus. Abrimos as portas do nosso coração para o Senhor entrar. Abrimos as portas das nossas casas, Senhor. Vem, entra nas nossas casas, Senhor. Faça a morada, Pai. Faça a morada, Jesus, em nossos corações. Faça a morada, Senhor, em nossos lares, Senhor. Oh, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Venha o teu reino, Senhor, em nossas vidas, Jesus. Seja feita a tua vontade, Pai. Venha o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Venha, Jesus. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Jesus. Santo, Todo-Poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória. Teu reino não tem fim. Oh, oh, oh. Teu reino não tem fim. Oh, oh, oh. Teu reino não tem fim. Oh, oh, oh. Teu reino não tem fim. Oh, oh, E aí, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Estou muito feliz em poder ter esse tempo com vocês novamente, mesmo que seja à distância. Falo aqui em meu nome, no nome da Cariane também. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a toda a liderança, agradeço ao pastor Edson, ao seminarista Davi. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês estão nos dando de novo. Muito obrigado mesmo. E só para dar um feedback para vocês, nós, graças a Deus, estamos bem lá em Ranieri. Estamos servindo há 2 anos lá. Estamos dando suporte ao pastor Gerson e toda a liderança. E graças a Deus estamos sendo também bem cuidados. Então, somente queria falar isso para poder deixar vocês tranquilos, porque se vocês estavam pensando aí como nós estávamos, então aqui está a resposta. Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós até aqui. Então, gostaria de falar com vocês a respeito do tema que o Gabriel colocou aí em minhas mãos, porque ele pensou junto com a liderança a respeito disso. A questão é que eu preciso falar com vocês sobre ação, ou seja, colocar em prática tudo aquilo que nós fomos capacitados para fazer. E aí eu confesso para vocês o seguinte, eu fiquei pensando muito o que eu poderia falar e orando ali ao Senhor. Falei, Pai, o que eu posso passar aí para o pessoal, o que eu posso abordar, enfim. E ele já de bate-pronto respondeu. Falou assim, olha, fale acerca da questão da grande comissão. Eu falei, mas Senhor, nesse tempo, todo mundo tem comentado a respeito disso, todo mundo tem falado a respeito disso, existem lives a respeito disso. A gente já está, entre aspas, aí, cansado de ouvir a respeito disso, enfim.
Mas eu até tentei buscar outra coisa, mas sabe aquela questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então foi exatamente isso. Então eu tentei buscar outros meios, mas nós sabemos que quando é o Senhor que fala conosco, a gente pode até procurar outras passagens, enfim, mas não funciona. O que o Senhor falou, Ele falou, está dito e a gente precisa obedecer. Então eu vim aqui para poder trazer uma passagem que já é muito conhecida de nós, mas que existem alguns pontos que são muito importantes e que vão colaborar para o nosso crescimento. Ok? Então, como bons cristãos, antes de mais nada, nós precisamos orar para que Deus venha trazer aí o entendimento à nossa mente. Amém? Então, ore aí na sua casa, ore aí onde você estiver. Já compartilhe esse link, esse culto com o máximo de pessoas que você puder. Se você quiser, é claro, também. Então, abençoe aí um número considerável de pessoas, seja do seu ciclo de amizade, seja da sua família, enfim. Até mesmo com quem você não conhece. Então, aproveite esse momento que nós estamos utilizando a internet como uma ferramenta poderosa e transforme a vida de alguém. Ok? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, muito obrigado por esse sábado, Senhor, obrigado porque o Senhor nos ajudou até aqui, porque o Senhor ministrou em nossos corações durante a semana, obrigado pelos nossos afazeres, sejam domésticos, seja acadêmicos, Senhor, seja relacionado até mesmo a questões da igreja, enfim, ou qualquer outra coisa. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ajudou, nos sustentou até aqui, Pai. Muito obrigado por esse tempo que nós estamos tendo, mesmo que seja de forma online, mas é um meio que nós temos também para poder sempre estarmos em comunhão, estarmos juntos, conectados uns com os outros, Pai. Nós estamos aqui, Pai, com foco somente em poder receber do Senhor aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. E até como um ato de fé, nós já colocamos até mesmo a nossa nova semana, para que seja uma semana excelente, uma semana abençoadíssima por Ti, Senhor. Nós colocamos em especial esse tempo que nós teremos de palavra, que o Senhor possa trazer clareza, entendimento à nossa mente, ao nosso coração, para que nós possamos ser assertivos, efetivos em tudo que fizermos, Pai, enquanto juventude, enquanto jovens e juvenis separados por Ti. É que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, eu gostaria que vocês abrissem, por favor, lá em Mateus 28. Nós vamos falar dos versículos 16 até o versículo 20. Mateus 28, dos versículos 16 ao versículo 20. Enquanto vocês estão abrindo, já até aproveito para dizer, se de repente, durante a ministração, eu soltar aí, irmãos e irmãs, não se assustem, por favor. Vocês podem até falar, nossa, o Lucas falando irmãos e irmãs. Pois é. Tive que adaptar o meu discurso, porque existem senhores e senhoras, um número considerável em Ranieri, então precisei adaptar e já acostumei com isso. Então, se eu disser irmãos e irmãs, basta que vocês traduzam aí para mano, mina, véi, enfim, a linguagem nossa de jovem, de juvenil. Ok? Então, gente, vamos lá. Dos versículos 16 ao 20. Diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então aqui, pessoal, qual é o contexto?
Jesus já havia passado por toda a situação de crucificação e também de ressurreição. E no versículo 7, que nós acabamos não abordando aqui, mas acaba sendo complementar, diz o seguinte, isso daí é uma fala de Jesus, as mulheres. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. E é como acabei de dizer a todos vós. Então aqui nós, como bem sabemos, já recebemos várias informações a respeito disso. Jesus já aparece em alguns locais, dá o seu sinal de vida, vamos dizer assim, a algumas pessoas, e tem uma orientação que é extremamente específica ali aos seus discípulos. E é interessante que chega aqui nesse contexto em que ele se encontra com os seus 11 discípulos. Então, partindo aqui desde o primeiro que nós lemos, diz assim, de novo, os 11 discípulos partiram para a Galiléia. Então, por que os 11? Porque Judas já havia se suicidado, então haviam só 11 discípulos naquele momento. Eles partiram para a Galiléia. Por que eles partiram para a Galiléia? Porque foi um acordo que eles fizeram ali com o Senhor. Nós acabamos de ver no versículo 7 que eles foram orientados a seguir até a Galiléia, até esse local, e permanecer ali até o encontro com Jesus ressurreto. E aqui fala assim, para o monte que lhes havia designado. E aqui já começa o nosso aprendizado a respeito dessa questão da ação de colocarmos em prática tudo aquilo que nós já fomos capacitados a fazer. Por quê? Porque o primeiro ponto que nós podemos ver aqui já logo no versículo 16 é a obediência. Como assim, Lucas? É simples. A primeira coisa que nós precisamos para termos uma ação constante, para colocarmos em prática tudo aquilo que nós já recebemos do Senhor Jesus, é a obediência. Então vejam só que interessante. Aqui no texto não fala se algum discípulo se recusou aí, mas falam que todos foram, os 11 foram. Pode ser que eles tenham se questionado, pode ser que tenham achado ruim, pode ser, mas aqui o texto não aborda isso. Mas o que o texto traz é que todos eles foram para a Galiléia, ou seja, eles foram obedientes a uma ordenança de Jesus, a um acordo que fizeram com Jesus. Então a primeira coisa, para que eu e você sejamos efetivos em todas as nossas ações, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós já fomos capacitados por Deus para fazer, nós precisamos ser obedientes a Ele. Precisamos ser obedientes a Ele, porque dessa forma nós estamos agradando ao coração dEle e, por consequência, nós acabamos impactando o coração de outras vidas. Então, sem a obediência não faz sentido nós seguirmos a Jesus, sem a obediência não faz sentido nós acreditarmos nele, até mesmo porque o reino tem o seu movimento, ou seja, a ação. Então, terão situações que nós não entenderemos plenamente, mas nós precisamos o quê? Obedecer. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Então, obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Dessa forma, a sua ação terá um resultado excelente, terá um resultado expressivo. Então é justamente isso que nós devemos fazer, é justamente nisso que nós devemos pensar. Se nós nos intitulamos como discípulos e discípulas do Senhor, nós devemos ter essa característica muito forte em nós. Se nós não temos ainda, é simples, basta nós buscarmos, basta nós desenvolvermos isso, e nós só conseguiremos desenvolver, é claro, no Senhor, buscando ao Senhor, se aprofundando no Senhor, buscando o conhecimento dele, tendo mais experiências com ele, se aprofundando na palavra. Esses dias eu trabalhei em Ranieri a respeito
da experiência do profeta Ezequiel, ali em Ezequiel 47, que ele foi de águas que estavam no tornozelo e passou a águas que ele não podia mais medir porque ele já tinha que mergulhar. Ou seja, ele foi obediente, por isso que ele mergulhou. Então a mesma coisa nós. Todas as nossas ações precisam seguir um ponto. E esse ponto é a obediência. O interessante é que, seguindo nesse texto, é no versículo 17. Porque diz assim: "E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram." Aqui um outro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. A questão da rapidez. Rapidez. Como assim, Lucas? Onde você viu isso? No versículo 17, logo no começo, diz assim: "E quando viram Jesus, o adoraram." Ou seja, algo rápido, instantâneo. Instantâneo. Nós precisamos, enquanto juventude, aproveitarmos toda a nossa força, todo o nosso vigor, para poder colocar isso em prática. Ou seja, nós devemos ser rápidos em nossas ações. E é claro, devemos ser rápidos e devemos ser qualitativos também. Não adianta nada ser rápido e também não ter qualidade na ação, que é o tema desse encontro. Então é muito interessante isso, porque nós podemos ver. No texto não diz se alguns demoraram, se alguns ficaram achando ruim porque viram Jesus, não diz nada disso. O texto só diz que quando eles viram Jesus, eles o adoraram, ou seja, algo foi muito rápido. Então o próprio apóstolo João vai dizer em uma de suas cartas: "Filhinhos, eu vos escrevi porque sois fortes e porque já venceram o maligno." Ou seja, nós devemos nos apoiar nessa palavra. Nós devemos nos espelhar nessa ação, nesse acontecimento aqui. Porque é muito interessante isso, é muito importante. Às vezes, quando nós lemos de maneira apressada, nós acabamos nem vendo a riqueza do texto, a riqueza das informações que ele apresenta. E quando eu comecei a ler, reler, e buscar no Senhor, buscar informações, enfim, eu vi que nesse ponto foi extremamente específico. O Senhor disse assim: "Lucas, você precisa ser cada vez mais rápido em suas ações, mais rápido. O mundo clama, o mundo tem fome." É muito interessante que o Senhor conecta as ministrações de forma impressionante. Porque nessa quarta-feira eu falei com a igreja em Ranieri a respeito da questão da fome. Em Amós: "As pessoas andarão errantes e terão fome." E o Senhor ainda diz assim: "Olha, eu vou derramar fome, e não é fome de pão e nem sede de água, mas sim da minha palavra." E é muito interessante isso, porque nós devemos ser rápidos, porque as pessoas estão com sede, as pessoas estão com fome. Ou seja, nós devemos agir, nós devemos marchar, nós devemos seguir adiante. Ficar parado não serve, não serve. Toda aquela que foi chamado pelo Senhor estava fazendo algo. Ou seja, o Senhor preza por ação. O Senhor preza por aquele que age, aquele que vai atrás, aquele que persiste, aquele que faz algo, aquele que coloca em prática. Então é exatamente isso que nós devemos fazer também. "Ah, Lucas, e como que eu devo agir?" Você vai buscar um meio de agir no Senhor. "Senhor, me dê clareza de como eu devo agir. Como eu devo agir nos meus estudos? Como eu devo agir no meu trabalho? Como eu devo agir na minha família? Como eu devo agir com aqueles que eu me relaciono de forma geral? Como eu devo agir?" Certeza que se nós buscarmos ao Senhor de fato, de coração,
de corpo e alma, ele vai nos dar sempre as diretrizes. Olhe, filhos, ajam dessa forma. Filhos, se posicionem dessa forma. Filhos, olhem dessa forma. Filhos, falem dessa forma, enfim. Então ele vai acabar nos dando sempre um norte de para onde nós devemos seguir e como nós devemos agir. E o versículo 17 está mostrando exatamente isso. E o interessante ainda nesse próprio versículo 17, algo que antes eu nem tinha notado, e buscando no Senhor isso, eu percebi o seguinte, que ainda diz ali no finalzinho do versículo 17 que alguns duvidaram. Mas o interessante é que, mesmo que alguns discípulos duvidando, eles não abriram mão e se prostraram diante do Senhor. Ou seja, mesmo que a dúvida tenha abraçado, vamos dizer assim, alguns discípulos, eles não deixaram que essa dúvida os parasse. Mas eles se prostraram mesmo assim. E o que isso quer dizer para nós, aplicando aqui em nosso contexto? Quer dizer que mesmo que nós tenhamos dúvidas a respeito de algumas coisas, a respeito de algumas ações de Deus em nossa vida, nós devemos submeter essas dúvidas ao Senhor. E mesmo assim devemos nos prostrar. Porque aqui no grego, essa ideia de prostrar é exatamente você reconhecer alguém que é maior que você. Ou seja, você está sujeito a alguém. Existe alguém superior e existe alguém inferior. Ou seja, existe um líder e existe um liderado. No sentido grego quer dizer exatamente isso. Ou seja, nós devemos entender que, mesmo que tenhamos dúvidas, há alguém que está acima de nós. E quem é esse alguém? O Senhor Jesus. Então nós devemos submeter as nossas dúvidas. Que dúvidas, Lucas? A dúvida que bate em relação a nós mesmos, a dúvida que bate em relação ao nosso conhecimento, nosso relacionamento com Deus, a dúvida que bate em relação aos outros, a dúvida que bate em relação à sociedade, enfim. Nós devemos submeter todas essas dúvidas e outras mais diante do Senhor. E nós não devemos deixar que essas dúvidas atrapalhem as nossas ações na sociedade. Não devemos deixar. Nós devemos ser como os discípulos. Mesmo alguns estando com dúvida, todos eles se prostraram e adoraram. Muito interessante isso. Então que nós possamos nos apoiar nessa situação e buscarmos colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo nesse momento. É muito importante. Porque isso vai fazer uma diferença imensa, gigantesca em nossa vida. Ainda mais nesse momento que nós estamos. Eclesiastes diz que nós devemos aproveitar a nossa juventude. Mas aproveitar aqui, é claro, com sabedoria. Por quê? Porque em Eclesiastes, o mesmo livro que diz que nós devemos aproveitar a nossa juventude, é o mesmo que diz que nós prestaremos contas de todas as ações que nós tivemos na nossa fase enquanto jovens e juvenis. Então, pensem nisso. É muito importante nós refletirmos a respeito disso. Será que nós temos deixado as dúvidas atrapalharem as nossas ações? O nosso evangelismo, a nossa vida com Deus, o nosso devocional, o nosso respeito com o próximo, o nosso relacionamento com o nosso pai, o nosso relacionamento com o nosso líder, o nosso relacionamento com o nosso pastor, enfim. Será que tem atrapalhado? Nós devemos pensar sempre nisso. E aí, partindo para o próximo versículo, diz assim: Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes, dizendo. Aqui já existe uma outra chave muito forte para nós. Aqui diz que Jesus se aproximou deles. É interessante que no versículo anterior diz que alguns duvidaram, mas mesmo assim se prostraram. E no versículo seguinte diz que Jesus se aproximou deles. No versículo 18, não fala se Jesus se aproximou somente daqueles que creram.
Então, se não fala isso, é porque Jesus se aproximou de todos eles, ou seja, dos que creram e dos que estavam com dúvidas. Então, a diferença está aí. A nossa ação enquanto jovem juvenil só vai ser efetiva, só vai ter um resultado excelente se o Senhor se aproximar de nós. E um outro ponto extremamente interessante é que, mesmo que o Senhor se aproxime de nós, nós devemos deixar com que Ele se aproxime também. Porque, por exemplo, considerando todo esse contexto aqui de ressurreição e tudo mais, é claro que alguns estavam com dúvida. E nós, se estivéssemos lá, alguns de nós teríamos dúvidas também. Poxa, será que é Ele mesmo? Será que é Jesus? Será que Ele ressuscitou mesmo? Será que foi o Jesus que eu andei ali durante 3 anos e meio? É claro, nós teríamos as dúvidas se estivéssemos no lugar deles também. Mas o fato que é muito interessante aqui é que nenhum deles se recusou a deixar Jesus se aproximar. E nós devemos fazer isso também. Nós devemos entender que nós precisamos estar mais abertos à aproximação do Senhor até nós. Porque quando Ele se aproxima de nós, aí sim a nossa ação acaba sendo cada vez mais específica, cada vez mais pontual. E nós acabamos tendo resultados melhores, mais expressivos diante do Senhor. Porque Ele vai nos podando, Ele vai nos endireitando, Ele vai nos ajustando, Ele vai nos alinhando. Ele vai sempre nos posicionando de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, como diz em Romanos. E Ele vai colocar sempre a gente no centro da vontade dele. Então, por isso que é extremamente importante nós deixarmos com que Ele se aproxime de nós. Porque mesmo que estejamos com dúvidas das mais variadas possíveis, o Senhor se aproxima. Por quê? Ele se aproxima porque Ele quer sanar todas essas dúvidas, para que nós creiamos nele de uma forma cada vez mais profunda, de uma forma cada vez mais firme. Então, por isso que Jesus se aproxima dos discípulos. E o interessante é que Jesus fala a eles, e aqui ainda dizem algumas traduções, dependendo da tradução da sua Bíblia, que Jesus os assegura. Ou seja, por que Jesus os assegura? É simples, porque alguns estavam com dúvidas. Então isso acontece na nossa jornada com Deus, na nossa caminhada com Deus também. Ele vai nos assegurar quando nós estivermos com dúvidas, mas o importante é o quê? Não pararmos. É sempre agirmos. Sempre, sempre, sempre. É claro, como nós temos os nossos pecados e nós temos os nossos problemas também, os nossos questionamentos internos, externos, enfim, em alguns momentos nós desanimaremos, mas isso não pode nos parar. O Senhor deve ser maior que tudo isso, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós devemos nos apoiar nessa afirmação. Então a gente precisa saber sempre quem nós estamos seguindo. Porque se nós entendemos de fato quem nós estamos seguindo, irmãos, o resto acaba sendo o resto. O resto acaba sendo o resto. Então é imprescindível que nós, jovens e juvenis, nos aproximemos do Senhor. Porque aí sim as nossas ações serão as melhores possíveis. Estarão sempre de acordo com as ações dele também. E aí a fala de Jesus a esses discípulos é o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Jesus está afirmando e está trazendo ali para eles uma nova etapa na vida deles. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: filhos, eu disse a vocês que eu morreria, mas ressuscitaria ao 3º dia. Então isso só prova que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há nada acima de mim. Eu sou o maior. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o início e o fim. Eu sou o primeiro e o último.
eu continuo governando todas as coisas. É isso que o Senhor está dizendo. Então nós devemos nos apoiar também nessa fala de Jesus. Toda autoridade foi dada a Jesus. Então, se toda autoridade foi dada a Jesus, é porque ele continua com a soberania, ele continua com essa característica soberana, com essa característica da majestade, do governo. Então, por isso nós devemos o quê? Nos tranquilizar e continuar agindo. Continuar agindo como, Lucas? Conforme as orientações do Senhor para nós. E aí no versículo 19 diz assim: portanto vão, ou portanto ide, e façam ou fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E é interessante que nós sabemos que no grego não está como id, como um imperativo, mas sim como um gerúndio, algo que é algo contínuo, uma ação contínua. Então, na verdade, não é id, mas sim indo. Então, o que o Senhor quer dizer a nós, o que Jesus quer dizer a nós? É assim: Lucas, eu estou enviando você. Então, enquanto você estiver indo, enquanto você estiver nessa missão durante a sua vida, você precisa fazer discípulo. Então, esse indo aqui, no grego, quer dizer justamente isso. Vocês precisam fazer discípulo. E aí eu já aproveito e faço até um gancho com as lives que vocês puderam fazer, que vocês puderam assistir, referente à conferência online missionária. Ou seja, a missão é efetiva, é todo dia. Não é em um país somente, todos os locais. Todo local onde nós estamos é um país, entre aspas. Todo local onde nós vamos precisa ouvir a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, a mensagem da esperança. Então, enquanto eu, Lucas, estiver indo no meu trabalho, nos meus estudos, na minha família, em todos os locais, eu preciso agir como o Senhor. E é muito interessante isso. Por quê? Porque Jesus só enviou os discípulos, por quê? Porque eles foram capacitados. É colocar em prática o que nós fomos capacitados. Os discípulos foram capacitados durante 3 anos e meio ali de caminhada com Jesus. Então, por isso que Jesus os enviou. Se Jesus não tivesse capacitado, Jesus não enviaria. Então, a mesma coisa nós. Nós somos capacitados, independente do tempo que nós temos de casa, independente disso. Nós devemos crer nisso. Devemos entender isso. Devemos colocar isso em prática. E ainda mais, o que nos traz mais tranquilidade é que nós estamos ainda sendo também capacitados. Nós continuamos sendo capacitados. Porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre nós, sempre. Então nós devemos entender que o Senhor continua agindo. O rio de vida dele continua passando sobre nós. Então nós devemos entender que como o rio continua passando sobre nós, é porque nós estamos sendo capacitados ainda. Então se nós estamos sendo capacitados todos os dias, ou seja, se nós estamos crescendo em conhecimento, em graça, em misericórdia todos os dias, é porque nós devemos agir todos os dias. E quando nós agimos todos os dias, nós estamos apresentando o reino completo do Senhor para as pessoas todos os dias. Principalmente para aquelas e aqueles que não conhecem ainda o Senhor de fato, que têm um suposto conhecimento do Senhor, mas na verdade não é o conhecimento genuíno. Então por isso que nós temos essa gigantesca responsabilidade, mas ao mesmo tempo também um enorme privilégio de participarmos da missão do Senhor. Porque é muito importante isso, a missão não é da igreja, a missão é de Deus. A igreja está participando da missão. Então é muito importante nós entendermos isso. Então o que nós precisamos pensar também no seguinte: o que eu, Lucas, o que eu, fulano, o que eu, ciclano, beltrano, fui capacitado a fazer?
Poxa, eu fui capacitado a tocar, eu fui capacitado a ensinar, eu fui capacitado a conduzir uma célula, eu fui capacitado a dar uma aula numa escola dominical, eu fui capacitado a XYZ, enfim, a várias e várias situações. O que eu fui capacitado, ou o que eu estou sendo capacitado. Então, eu devo pegar isso e colocar em prática. Colocar em prática. Porque através disso as pessoas serão tocadas, serão impactadas e o reino cada vez mais crescerá. Crescerá, crescerá, crescerá. Por quê? Porque o fluir, o transbordar do Senhor já irá alcançar todas essas pessoas. Então por isso que nós devemos entender isso. E como que nós colocamos em prática tudo aquilo que nós somos capacitados a fazer por meio do Senhor? É simples. Por meio do batismo e por meio do ensino. E nós batizamos e ensinamos por meio de quem? Por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou até o momento. Ah, mas eu não sei muito, não tem problema. O Senhor enviou. Vejam só que interessante. O Senhor enviou até mesmo aqueles que duvidaram. Ou seja, não tem desculpa. Mesmo que a gente duvide de algumas coisas, mesmo que a gente tenha dúvida de algumas coisas a respeito do Senhor, nós somos enviados mesmo assim. Porque é isso que pelo menos o texto está mostrando aqui para nós. Então nós devemos entender, mesmo que tenhamos algumas dúvidas a respeito do agir do Senhor, a respeito enfim, de várias situações, nós devemos agir mesmo assim. Porque na caminhada, na jornada, o Senhor irá nos ajustar, o Senhor irá nos lapidar, nos amadurecer. E aí nós conseguiremos ter uma outra visão, ter um outro entendimento a respeito do mundo em geral. E conseguiremos alcançar cada vez mais vidas, que esse que é o propósito nosso. E é muito interessante que no versículo 20, na parte final, diz assim: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, aqui Jesus está assegurando todos os discípulos novamente, dizendo assim: filhos, não se preocupem porque eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Ou seja, vocês tendo dúvida ou não, eu estou com vocês. Vocês não tendo dúvida alguma, eu estou com vocês também. Se vocês desanimarem no meio do caminho, mesmo assim continuarem me buscando, eu estou com vocês. Vocês sabendo fazer alguma coisa de forma excelente, eu estou com vocês. Vocês não sabendo fazer de forma excelente, eu estou com vocês. Por quê? Porque eu estou enviando vocês. Então eu tenho autoridade para enviar vocês. Então nós, jovens juvenis, fomos enviados ao Senhor para agirmos, para não ficarmos parados. E nós fomos enviados pelo Senhor pela autoridade dele mesmo. Então, se ele mesmo enviou, é porque ele mesmo está pagando o boleto. É porque ele mesmo está sendo responsável por isso. Então, se ele está sendo responsável, nada mais justo do que nós sermos responsáveis também. Então, nós devemos agir de acordo com aquilo que nós já recebemos, ou seja, de acordo com aquilo que nós já fomos capacitados a fazer. E a capacitação não é algo que vem do dia para a noite, é um processo. Então o Senhor está mostrando para eles que foi um momento considerável o tempo que eles passaram juntos. Os 3 anos e meio de caminhada foi um tempo considerável, porque eles estavam com Jesus o tempo inteiro. Então por isso que é muito importante nós termos tempo com Jesus também. Nós buscarmos, nós temos o nosso devocional. Assim como o Richard Foster diz no livro Celebração das Disciplinas, nós devemos ter as disciplinas espirituais também, porque essas disciplinas espirituais vão nos ajudar a crescer em todos os sentidos. Ou seja, não pare. É isso que o Senhor está dizendo a nós. Não pare. Não pare. Jamais. Até quando? Até o Senhor voltar. Até o Senhor voltar, que nós possamos levar essa palavra aqui da verdade, a palavra que traz restauração, que traz conforto e confronto, que pode mudar toda e qualquer situação. Então que vocês pensem a respeito disso e que vocês busquem colocar em prática. Ah, Lucas, mas eu sou um auxiliar administrativo.
não importa. O que o Senhor disse e continua dizendo a você que é um auxiliar administrativo é: filho, filha, continue indo. Enquanto você é um auxiliar administrativo, você pode pregar sobre o meu reino, com as suas ações, com as suas palavras. Ah, mas eu sou um professor. Mesmo você sendo professor, você pode continuar agindo, porque você foi capacitado para tal. Ah, mas eu sou um médico. Ah, mas eu sou um estudante. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não importa. O Senhor nos capacitou. Se Ele nos capacitou, é porque nós já estamos aptos a fazer. Mesmo que não façamos de forma excelente, mas nós fazemos. E o Senhor vai nos ajustando no decorrer da caminhada. Amém? Então, vamos orar a respeito disso, para nós encerrarmos aqui. Pai, nós te agradecemos por esse momento de palavra, de reflexão. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sempre nos traz a clareza, nos traz novas interpretações, novas informações, Deus, de um texto que já foi escrito há muito tempo atrás e que muitas pessoas comentam, estudam, enfim. Mas muito obrigado, Deus, até mesmo por esse tema proposto pela juventude, pela liderança, da questão da ação, que é algo muito importante, Senhor. Nós devemos entender que o reino se movimenta. Por isso, nós, como jovens juvenis, devemos nos movimentar sempre também. Então, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor já nos orientou, já nos capacitou, já nos ensinou. Então, que nós possamos passar pelos locais, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, pela nossa família, pelas pessoas que nós não conhecemos, e ensiná-las e batizá-las em nome do Senhor, porque a autoridade foi dada pelo Senhor. Então, se o Senhor está nos enviando, é porque o Senhor tem essa responsabilidade, porque o Senhor tem essa consciência. Então, que o Senhor gere essa consciência em nós, em nome de Jesus, uma consciência de ação, uma consciência de responsabilidade, uma consciência também de privilégio, porque é um privilégio nós participarmos do reino do Senhor. E que nós possamos fazer também como esses discípulos, como nós acabamos de ver no texto. Que nós possamos reconhecer, mesmo que estejamos e tenhamos dúvidas no decorrer da caminhada, mas que não deixemos que isso nos atrapalhe, mas que possamos submetê-las à grandeza do Senhor, à soberania do Senhor, e que possamos nos prostrar. Porque a adoração não é um ato somente, mas uma continuidade, é um processo. E que nós possamos também nos aproximar do Senhor, que possa ser uma via de mão dupla. Que o Senhor possa se aproximar de nós e que nós possamos nos aproximar do Senhor. Para que haja um crescimento contínuo. E para que a gente se aprofunde mais, em nome de Jesus. E tudo aquilo que quiser nos fazer parar, nos bloquear em nossas ações, em nossa capacitação, que caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor, que é maior que todas as coisas, que continua no governo de todas as coisas, continue se movendo por nós e através de nós, em nome de Jesus, para que nos locais onde nós passarmos as pessoas possam ver a diferença e possam seguir ao Senhor, que nós possamos acima de tudo apontar sempre para alguém que é maior que nós, como nós vimos no texto, que é o Senhor, em nome de Jesus, Pai, que as pessoas não vejam o Lucas, não vejam as pessoas, não vejam José, não vejam Maria, não vejam fulano e ciclano, mas que vejam o Senhor em nome de Jesus e que se arrependam e que tenham uma nova vida. Uma nova vida. Então nós oramos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus, e te agradeço também, Deus, por essa oportunidade, e coloco também toda a liderança, a igreja aqui metodista em Jardim Ângela, para que cada vez seja relevante na sociedade, seja relevante no bairro, e conquiste cada vez mais vidas para a honra e para a glória do Senhor, Pai. É que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por esse convite, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês e até uma próxima. Então, uma boa noite, um abraço a todos.